São José, que tivestes a singular tarefa de amar com coração de pai e de educar para a vida Jesus, o Filho de Deus feito homem, protegei-nos dos perigos e das tentações sedutoras do mundo. Mantei-nos firmes na fé e orientai a nossa vida para o bem e a caridade em favor de todos. São José, rogai por nós. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. E eu disse... Na explanação que nós estamos fazendo sobre a teologia de São José, nós temos insistido um tanto quanto sobre a paternidade de São José e sobre o seu matrimônio com Maria. É muito importante que nós tenhamos bem claro esta realidade, porque é daqui que se deduz toda a missão que São José teve no plano da salvação e também de onde decorre toda a sua dignidade. Portanto, eu ainda quero insistir um pouco mais sobre alguns pontos importantes sobre a paternidade de São José, porque a paternidade de São José, ela está fundamentada no matrimônio que ele teve com Maria. E, portanto, a participação de São José na sua paternidade, ela tem como fundamento o matrimônio que ele teve com Maria. Então, sem a participação de José, nasceu Jesus, né? E uma participação que é decorrente justamente da sua vivência matrimonial com Maria. Ou seja, São José é pai somente por causa do consentimento matrimonial com Maria. E Maria é mãe também devido ao consentimento matrimonial com José, ou seja, como esposa de José. E é nesse sentido que dá a fundamentação da paternidade josefina, ou da paternidade de São José. Portanto, nós devemos deixar bem claro que os evangelhos relatam e deixam nitidamente a realidade da verdadeira paternidade de São José em razão do consenso matrimonial que houve entre ele e Maria. E, portanto, os evangelistas não titubeiam em deixar também bem claro que São José é pai de Jesus. E é verdadeiro pai, porque ele é pai enquanto ele assumiu toda a responsabilidade perante Jesus de ser para ele aquele que o protegeria, que o educaria, aquele que daria a descendência davídica para ele, enfim, aquele que faria as vezes de um pai verdadeiro para Jesus aqui na terra. Portanto, nós devemos dizer que o nascimento de Jesus é fruto desse matrimônio de José e de Maria.
é um fruto não nascido deste matrimônio, mas um fruto nascido nesse matrimônio, porque foi dentro do matrimônio que Jesus nasceu. Portanto, São Tomás deixa bem claro que o matrimônio de José e Maria foi querido por Deus e foi preparado também para que Jesus fosse recebido e educado nele. Cristo, portanto, é o fruto desse matrimônio, pois ele foi o matrimônio ordenado para receber e para educar Jesus. É muito importante que nós tenhamos esta visão clara a respeito daquilo que concerne a paternidade em relação ao seu matrimônio com Maria. E José, sendo o verdadeiro pai de Jesus, nós não devemos ter o receio de afirmar que realmente Jesus pertence, em vista do seu matrimônio, a José também. E nós temos aqui uma comparação muito bonita que São Francisco de Sales fez. E ele diz o seguinte: suponhamos que um pássaro trouxesse no bico uma semente de tâmara e deixasse essa semente cair num terreno. E ele pergunta: de quem seria a planta que nasceria daquela semente? E ele responde: seria do proprietário daquele terreno. Da mesma maneira, ele diz: o Espírito Santo fez descer esta semente no seio da Virgem Maria e esta semente ali germinou no seio de Maria e Maria pertence a José em face do seu matrimônio. Portanto, o Cristo nascido, Jesus nascido, pertence a José e ele é verdadeiramente o pai de Jesus. Esta realidade, Santo Tomás deixa bem claro para todos nós que o matrimônio de José e de Maria era destinado, no desígnio de Deus, para acolher Jesus e para que Jesus nascesse ali. Portanto, Jesus é verdadeiro pai de José é verdadeiramente pai de Jesus, não simplesmente pai adotivo, mas um verdadeiro pai, porque este matrimônio foi ordenado por Deus especialmente para receber Jesus e educar Jesus dentro daquela família de Nazaré, formada por José como o chefe dessa família. Então, esta é uma realidade que precisa ficar bem clara para nós. A paternidade de São José decorre do seu matrimônio com Maria. Uma outra realidade que nós precisamos levar em consideração é que a paternidade de São José também decorre da sua virgindade. E aqui nós devemos lembrar São Jerônimo, o qual defende que José também foi virgem por Maria, a fim de que do matrimônio virginal nascesse o filho virginal. E, portanto, Santo Agostinho reitera esta afirmação de São Jerônimo, dizendo que São José foi com Maria casto
e virginal. E assim como ele foi virginalmente pai de Jesus, Maria foi virginalmente a mãe de Jesus. Portanto, é pela sua virgindade o vínculo que une o seu filho a José. Ou seja, uma outra dimensão interessante que foi a virgindade partilhada, comungada entre José e Maria, por livre decisão deles, que dá também essa prerrogativa da paternidade de São José em relação a Jesus. E mais uma terceira coisa que é importante também nós levarmos em consideração é que a paternidade de São José está relacionada à sua autoridade sobre Jesus, sobre o exercício da sua autoridade sobre Jesus. De fato, nós sabemos que José foi aquele que cuidou de Jesus, aquele que protegeu Jesus, e Jesus foi aquele que obedeceu São José em toda a sua infância e a sua juventude e até a sua idade adulta. Então, José exerceu a sua autoridade sobre Jesus. O Evangelho diz que Jesus era submisso aos seus pais. Nós encontramos lá em Lucas 2:51. E, portanto, esta verdade da autoridade de São José sobre Jesus dá o fundamento também da sua verdadeira paternidade. Esses 3 pontos que nós ressaltamos são muito importantes para que nós levemos em consideração toda a missão de São José em relação a Jesus e no exercício da sua paternidade. Nós temos uma afirmação muito bonita de um escritor que também fala muito de São José, Bossuet. E Bossuet fala o seguinte: o verdadeiro pai de Jesus Cristo, que é Deus, que o gerou desde toda a eternidade, escolheu José para que servisse de pai no tempo ao seu Filho único aqui neste mundo. De maneira que, diz Bossuet, Deus colocou no peito de São José um raio, uma faísca do seu infinito amor que ele possui em relação ao seu próprio filho. Isso quer dizer que o coração de São José foi formado, foi moldado pelo próprio Deus para ser o pai de Jesus. Isso é muito bonito quando nós vemos a grandeza dessa missão de São José em relação a Jesus. Portanto, devemos não apenas chamar São José de pai, mas também devemos defender que existiam nele todos os sentimentos de amor para com Jesus e que este amor era impulsionado pelo amor divino do próprio Deus pelo seu Filho. Tem um escritor
que também fala muito de São José, chamado Faber, ele diz o seguinte: devemos concluir que a paternidade de São José, dela deriva a paternidade de toda a realidade que ele assumiu como chamado ao exercício no plano da salvação. E nós temos também um outro escritor josefólogo chamado Garrigou-Lagrange. Ele diz o seguinte: foi dado ou foi criado, São José foi criado e veio ao mundo para ser o pai nutrício do Verbo feito carne. Este foi o objeto primário da sua predestinação e da razão de ser de todas as graças que ele recebeu. Ou seja, esta foi a finalidade principal, precípua da missão de São José em relação a Jesus. Então, nós podemos concluir, em poucas palavras, que a josefologia, ou seja, o estudo sobre São José, ou a teologia de São José, ela nos ensina que faz parte da revelação divina que São José é o pai de Jesus. Não o pai carnal, mas o pai real e verdadeiro. Isso está bem claro, explícito nos evangelhos. Segunda coisa, faz parte da revelação que José era tido pelos judeus como pai de Jesus. E, ao mesmo tempo, Jesus era visto como filho de José. Nós podemos também colher todas essas informações, essa revelação nos evangelhos. Outra coisa, faz parte da revelação que José exerceu as suas funções de pai em relação a Jesus. Isso está muito claro nos evangelistas, particularmente no evangelista Mateus e no evangelista Lucas. E faz parte também da revelação que São José não interveio fisicamente ou carnalmente na concepção de Jesus, mas esta foi obra exclusivamente do Espírito Santo. E, portanto, Maria concebeu Jesus virginalmente. E, por fim, faz parte da revelação que no nascimento virginal de Jesus se cumpriu a profecia a seu respeito, ou seja, aquela que dizia que Deus enviaria o seu Filho a este mundo, nascido de uma virgem, descendente de Davi. Tudo isto faz, então, uma complementação da realidade bonita, grande, da paternidade de São José. Termino aqui com esta oração. São José, carpinteiro de Nazaré, amigo dos pobres e fiel esposo de Maria, intercedei por todos os que se empenham no trabalho espiritual, intelectual e manual. Intercedei junto a Jesus por todas as necessidades do mundo do trabalho e pelos nossos governantes. Alcançai-nos as graças de que necessitamos, que tenhamos a graça de imitar as vossas virtudes para chegarmos um dia à vivência da plenitude em Deus. Amém. São José, rogai por nós. Eu tão simples,
tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo.